Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto de 2023, de 2 de março de 2023, e o título é Encontros. Estava hoje refletindo sobre a inconstância da passagem das pessoas em toda a nossa trajetória, o ir e vir de vidas se cruzando o tempo todo. Lembrei de tantas pessoas que cruzaram meu caminho durante toda a minha vida. Algumas por muito tempo, outras apenas por alguns instantes. Cada uma deixando uma marca, uma lembrança, às vezes positiva, outras nem tanto. Mas algum aprendizado sempre é agregado nesse transcurso. A princípio, esse texto se chamaria Encontros e Desencontros. Porém, me dei conta de que não há verdadeiramente desencontros. Algumas vezes eles sinalizam finais de ciclos. Em outras tantas ocasiões, eles acontecem por pura providência divina e até mesmo para nos lançar no colo das convergências necessárias à nossa jornada como almas. Algumas pessoas permanecem, enquanto outras se vão, sempre em uma dança perfeita e sincronizada. O Senhor Tempo escolhe o ritmo e nossa sintonia atrai as parcerias. Há encontros tão inusitados que nem uma imaginação muito fértil poderia supor. E outros tão naturais que sequer lembramos como aconteceu, pois a sensação é de que sempre fizeram parte de nossas vidas. E entre tantos caminhos e desvios, nossa egrégora vai sendo reunida. Quando olhamos para trás, podemos perceber quanto crescimento nos proporcionaram todas essas almas que cruzaram nosso caminho, tanto as que ficaram como as que partiram. Todas sem exceção, as que causaram dores, as que trouxeram amores, as que deixaram um sorriso nos lábios sempre que nos lembramos delas, as que partiram sem que pudéssemos nos despedir o suficiente, e cuja lembrança é carregada de saudade. Cada um à sua maneira deixou uma marca, um pedacinho da história dela dentro da nossa. Pensando aqui em tudo isso, como não agradecer a cada contribuição? E nessa história, cada personagem tem sua importância. Todos tiveram sua participação no enriquecimento e construção do enredo. Cada página virada, cada capítulo superado, traz consigo a expectativa do encontro seguinte, seja com outro alguém ou consigo mesmo. Afinal, dentro de nós existe um mundo infinito a ser desvendado, um livro cuja história vem sendo escrita dia a dia, uma página inédita a cada novo despertar. Bom, essa questão dos encontros, né, das nossas vidas, né? Quanta gente a gente conhece assim de forma tão inesperada. Tem gente que a gente nem lembra, né? Como é que a gente conheceu? Às vezes você tenta pensar, nossa, como que foi que eu encontrei essa pessoa? Onde que eu fui conhecer? A gente não consegue se lembrar mais, né? Mas a pessoa chegou na nossa vida, fez a diferença, teve um significado, né? E algumas pessoas vêm para trazer um aprendizado para fazer parte da nossa história durante um período. Então, assim, tem os ciclos, né, que vão se encerrando, novos ciclos vão começando, novas amizades, novos relacionamentos, algumas das nossas relações se devem a ambientes que a gente frequente, ou profissionais, ou a círculos de amizades que às vezes são de por exemplo, uma academia. Enquanto você frequenta lá, você faz aquelas amizades, algumas você consegue prolongar, outras são só dali, daquele momento, mas todas trazem alguma coisa para a vida da gente. A gente sempre aprende alguma coisa com cada pessoa
que surge na nossa vida. Não só como amizades, às vezes relacionamentos profissionais, muitas vezes coisas inesperadas que acabam acontecendo, algumas levam essas relações, fazem com que essas relações perdurem através do tempo, e outras são aquelas coisas momentâneas. Algumas, quantas pessoas perderam a sintonia, né? Porque começaram a ter visões de mundo diversas. Eu lembro, por exemplo, na época, mais ou menos na época de 2017, 2018, que começou aquela polarização muito grande, né? Por questões de valores, princípios e que envolvia política. E houve aí assim uma quebra, né? Muitas relações que não vou dizer que são de amizade, né? Porque quando é uma amizade mesmo, existe um respeito pelo outro, né? Independente de você ter uma visão de mundo diferente, há como se preservar a relação de amizade, porque há um respeito, há mais do que opiniões diferentes, né? Há uma vivência, tem memórias, tem uma construção de vida ali, de coisas importantes, né? De uma relação que tem importância. Então, não é uma opinião diferente que vai fazer com que aquele vínculo se rompa. Mas foi um momento assim em que justamente as verdadeiras amizades foram testadas. E muitas pessoas que às vezes a gente achava que eram amigas, nesse momento você percebe que não eram, eram colegas, na verdade. Às vezes a gente confunde um pouco esses vínculos. Então, e existe uma diferença, né? Por essa questão do amigo mesmo, que ele gosta de você, independente das diferenças, né? Ele gosta, ele te conhece muito bem e gosta apesar disso, né? Porque todo mundo tem seus defeitos, né? Suas manias, e a gente releva muito essas coisas, essas diferenças com relação às pessoas que a gente gosta muito, a relação às pessoas que a gente quer presente na nossa vida, que são importantes para nós. Então, essas diferenças não desagregam. Até muito pelo contrário, porque muitas vezes nessas divergências a gente aprende muito, né? Porque se você der a oportunidade, você vai estar tendo um olhar diferente sobre muitas questões. E não que você, às vezes, concorde com tudo ou mude de opinião, mas você também tem uma visão diferente das coisas que você, às vezes, olha sempre da mesma forma, né? Mesmo que você não concorde, é interessante você ter um outro olhar sobre as questões. Algumas coisas são inegociáveis, né? Valores, princípios, isso é importante para a gente realmente ter sintonia com outras pessoas. Por exemplo, se você é uma pessoa que preza muito a honestidade, vai ser muito difícil você conseguir se relacionar, ter uma boa relação com uma pessoa que é totalmente desonesta, porque aquilo é uma coisa que é extremamente importante. Então, não tem como, porque não vai não vai haver ali uma ligação é, forte, uma ligação com uma boa base, porque são coisas muito opostas e com questões extremamente importantes. Agora, há algumas divergências, por exemplo, essa questão de você pensar de uma forma diferente, ver o mundo de uma forma diferente, às vezes por questões, divergências até como aconteceu naquela época, de política e tal. E assim, aí é uma questão de você
apesar de que algumas coisas ali envolviam também princípios e valores, mas daria para contornar. Se é aquela pessoa é uma pessoa que, que, por exemplo, atende a coisas importantes, por exemplo, é uma pessoa que é correta, uma pessoa que é bondosa, uma pessoa né, do bem, uma pessoa que não é desonesta, tudo. Então, assim, pensa diferente, mas você consegue entender. Até nessa época mesmo, eu- algumas pessoas romperam comigo. Eu respeitava, apesar de discordar, respeitava, mas algumas pessoas realmente cortaram laços porque não conseguiam aceitar que se pensasse de uma forma diferente. Porque foi um período assim de muito radicalismo mesmo, né? De uma polarização muito é, pesada mesmo. Então, algumas pessoas, então houve vários desses tipos de rompimentos. E apesar de na época eu discordar muito de certos posicionamentos, eu tentava entender, né? Porque talvez aquela pessoa viesse de uma criação que tivesse colocado, né? A gente sabe que às vezes tem gente que aquilo vai passando na própria família e a pessoa cresce ouvindo aquilo e se torna uma crença que é difícil de alguém conseguir quebrar, porque foi uma coisa trabalhada desde cedo. Então é difícil você conseguir mudar. Muitas pessoas acabam realmente fazendo as próprias escolhas, mas muitas ficam amarradas ali àquilo que foi colocado na mente delas é, e repetido, repetido, repetido. Então, às vezes, elas não conseguem mudar por si próprias o olhar, não podem, não conseguem fazer avaliações que sejam, porque às vezes a gente percebe que tem pessoas que elas repetem certas narrativas, mas na vida delas elas têm um tipo de atitude totalmente oposta. Então, o que você percebe? Que na verdade ela está repetindo aquilo, mas não é o que ela sente, porque ela age naturalmente de uma forma diferente. Mas ela se acostumou a repetir certos discursos, certas falas. Então a gente vê muito. Hoje isso é uma coisa que é muito clara. Então, às vezes nem a própria pessoa está consciente de que aquilo que ela está repetindo, que foi reforçado, 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 não condiz com o que ela realmente sente. E às vezes o que ela realmente sente tem mais a ver com aquilo que ela acha que ela diverge, né? Do que o que ela realmente repete, às vezes, porque aquilo foi manipulado, né? Para que a pessoa acreditasse naquilo. E até muitas pessoas acabam também repetindo certas coisas até para se sentir incluído em certos grupos, mas na verdade aquilo não condiz com o que ela realmente sente. E com a maturidade, a gente vai aprendendo a se manter mais firme nas nossas convicções e sem precisar dessa questão de se sentir pertencente a determinados grupos. Quando a gente assume as nossas convicções, quando a gente se posiciona de forma firme, a gente acaba atraindo para a nossa vida pessoas que estejam com os mesmos propósitos e na mesma sintonia que a gente. Porque enquanto a gente está meio perdido aí, meio querendo se caber nas caixinhas alheias, a gente vai se unindo a pessoas que nem sempre estão na nossa sintonia, né? Sintonia mesmo. E porque a gente está tentando se modificar, se moldar a outras situações que às vezes a gente acha que é o melhor para a gente e nem sempre é. Quando a gente toma consciência de que
A gente não precisa ficar se contorcendo para caber em lugares que não são para gente. A gente muda até a energia da nossa vida e a gente consegue realmente, né, se transformar como se fosse numa antena e atrair para a gente, para nossa vida, quem esteja vibrando da mesma forma, na mesma frequência, né? E nessas, mas isso é uma coisa que essas relações a gente vai construindo ao longo da vida. E a gente tem muitos encontros e muitas despedidas, né? Algumas despedidas, como eu falei no texto ali, não são até por nossa vontade, com nossa concordância, né? Muitas pessoas a gente perde ao longo do caminho. E fica a saudade só, e fica as boas memórias, as lembranças, as vivências construídas, os aprendizados, e outras passam pela vida da gente até para trazer algumas dificuldades que vão nos fortalecer, né? Muitas vezes algumas pessoas até nos trazem a lição de como não ser, como não agir, né? Uma pessoa que faz tem atitudes que causam tristeza, mágoa, decepção, nos ensinam a pensar, né? Aquela coisa de você não fazer para o outro que você não gostaria, não gosta e não gostaria que fizessem a você. Então isso traz um aprendizado, porque aquilo que você passou, você não vai querer fazer com que outra pessoa, ser o causador daquela dor para outra pessoa. Tem gente que, né, que não está muito aí, né? Mas, assim, falando numa questão de pessoas de boa índole, essas experiências dolorosas nos fazem, normalmente, aprender o quanto a gente tem que ter cuidado ao tocar, né? A tocar a vida de outra pessoa, a como a gente tem que ter cuidado quando a gente é recebido, é aceito, é acolhido na vida de outra pessoa. E a gente tem que ser grato e tem que cuidar, preservar, principalmente se são relações que são importantes para a gente. Então tem essas. E aí, quando eu falo que eu ia falar encontros e desencontros, e no fim se for só encontros, porque mesmo aquelas relações que são momentâneas ou que trazem conflito ou que trazem dissabores, elas sempre serão assim, nada acontece na vida. Eu não acredito em acasos. Eu acho que ninguém aparece na sua vida por acaso. Então, de uma certa forma, aquele encontro foi necessário para que trouxesse ali um determinado aprendizado, uma determinada experiência pela qual você tinha que passar para se fortalecer, para amadurecer, para se tornar uma pessoa melhor. Então, todas essas relações, mesmo que momentâneas, mesmo que por curtos períodos, elas foram encontros importantes e necessários. Então, por isso que eu acho que, na verdade, não há desencontros. E mesmo às vezes a gente já ouve essas histórias de pessoas que essa é uma coisa de filme, mas que acontece na vida real também, de pessoas que acontecem de ter uma relação é, feliz, boa, com sucesso, mas assim, antes disso acontecer, sempre havia, né, os tais, vamos dizer, desencontros. Não conseguia encontrar, não dava certo, marcava, não dava, para um não dava. Então, assim, porque na verdade não seriam desencontros, mas talvez uma, não fosse aquele o momento ideal. Então, de uma certa forma, algumas coisas acontecem justamente, algumas situações são adiadas para que a gente receba o que a gente tem que receber, ou que a gente conheça quem tem a gente conhecer, quem tem
quem tem que chegar na nossa vida no momento em que a gente esteja preparada para aquele encontro. Então, nada acontece fora de hora e nada acontece por acaso. Tudo vem para agregar. Só que aí a escolha de aproveitar essas oportunidades e aproveitar esses aprendizados depende de cada um. Então, oportunidades todos nós temos. Tanto relações boas quanto relações ruins. Aí o que a gente vai fazer? Escolher fazer com essa experiência, aí é a escolha de cada um, né? Uns preferem ficar remoendo o passado, em vez de avaliar aquilo e falar, poxa, tirar algo positivo. Toda a situação na vida da gente tem algum lado positivo. E muitas pessoas escolhem só focar no negativo, outras escolhem focar mais no positivo. E com certeza essas que focam no positivo vão conseguir se sair muito melhor, achar mais soluções, achar caminhos alternativos e sair da tristeza também e superar todas as dificuldades de uma forma muito mais rápida, mais leve, né? Mais fácil. Mas são escolhas. Você pode escolher ficar remoendo ou você pode escolher transformar aquilo, aquela experiência dolorosa, em algo melhor na sua vida, em algo que vai te fortalecer e te tornar uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia, certo? Então, agradeço também as pessoas que chegaram no canal, que foram, que não deixa de ser encontros, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, mas são encontros. E porque, né, as coisas, às vezes, quando a gente menos espera, um canal assim, né, de YouTube, que às vezes você acha que você nunca vai conhecer a pessoa, e às vezes acontece, né? Por exemplo, o pessoal sabe aqui que eu tenho amizade com a Marcinha, né, com a Marcia Rodrigues, e a gente se conheceu através do canal do YouTube, conversando nos comentários e tal, e olha só, vê que coisa mais inusitada, né? De se conhecer, uma forma assim inesperada de você conhecer uma pessoa e no fim vira uma amizade, né? Uma amizade que realmente veio para agregar e que a gente tem uma sintonia, né? Tá na mesma sintonia, buscando as mesmas a mesma evolução, né, caminhando para uma evolução espiritual, tanto é que a gente fala mais ou menos dos assuntos parecidos, e nem sempre a gente tem a mesma visão sobre as mesmas coisas, mas é aí que é o bacana, porque você, cada um tem a liberdade e numa amizade, né, como ela mesma diz, amizade é amizade, né, não existe amizade verdadeira. A amizade é verdadeira, sempre. Se não é verdadeira, não é amizade. E esse respeito, né? Eu acho que a base das relações todas é o respeito. Então, acho que as pessoas que a gente encontra e que ficam e que se prolongam é as pessoas que a gente consegue ter sempre, além do amor pela pessoa, né? Gostar da presença, daquela amizade, ser muito importante para a gente ter respeito e admiração. Então, foram várias pessoas que chegaram na minha vida que parece, né, aquela coisa que parece que a gente se conheceu a vida inteira, porque está muito na mesma sintonia. E a gente vai crescendo junto, né? O bom de você ter essa liberdade e ter esse respeito, que isso traz a oportunidade da gente crescer junto, porque um agrega a vida do outro. Então, que a gente tenha cada dia mais encontros, mesmo que hoje em dia, né, que a gente vive uma realidade também virtual, mas as amizades virtuais também trazem, agregam bastante, né? Tem muita gente que eu não conheço pessoalmente, mas assim, que considero
como amigos mesmo, porque são pessoas que trazem muita positividade, que agregam, que a gente pode trocar ideia, e eu acho isso, hoje em dia, né, incrível a gente poder ter também esse tipo de convivência, né? Então, é isso, gente. Agradeço a companhia de vocês, sempre aqui, né? Então, nesse encontro que a gente tem aqui, e a gente se vê num próximo texto. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.